Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé. Abra, por favor, a sua Bíblia. No Salmo 51, por favor. Abra lá. Confissão e arrependimento. Aquilo que Deus está nos chamando a fazer. Salmo 51 diz a palavra do Senhor. Confissão e arrependimento, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele haver possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nossa vida tem que ser completa na presença de Deus, dentro e fora. O coração e a expressão do corpo. Precisamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Vamos declarar isso? Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor. Em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, de coração, de alma e com o nosso corpo, com a nossa vida, render a Ti louvor e adoração, glórias e honras. Bendito seja o teu nome, Jesus. Em espírito e em verdade
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa em espírito e em verdade. Declare em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Nascemos para te adorar, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é na casa de Deus, pra te adorar, ó Rei dos Reis, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é ministrando louvor, onde flui o amor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer
seja adorado, Senhor. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Você foi criado para adorar ao Senhor. Você nasceu para adorar ao Senhor. Você foi feito para ser um adorador do Deus vivo, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Aleluia. Te adoramos, ó Deus. Queremos te exaltar, Senhor. Bata palmas, bata palmas. Diga, te adoramos. Te adoramos e queremos te exaltar, Senhor, com muita alegria em nossos corações. Diga, te adoramos. Te adoramos e queremos te exaltar, Senhor, com muita alegria em nossos corações. Nossa alegria. Viemos te adorar, viemos te dar glória, viemos te dar glória, Jesus. Para a nossa vida, para sentar somos capazes. Por causa do teu sangue, Senhor. Glória a Deus. Nossa alegria vem de Deus, o Salvador. Somos gratos por seu grande amor e por tudo aquilo que Ele fez. Somos capazes de dizer glória a Deus. Vamos lá desde o início. Desde o início, viemos te adorar, viemos te dar glória por mudar as nossas vidas. Com tua graça em cada amanhecer, somos capazes de dizer glória a Deus. A nossa alegria vem dele. Nossa alegria vem de Deus, o Salvador. Somos gratos por seu grande amor e por tudo aquilo que Ele fez. Somos capazes. Glória a Deus. Te dou meu amor. Te dou meu amor, minha vida também, e a canção em meu coração. Todo meu ser, sabe como está. Te dou meu amor, minha vida também, e a canção em meu coração. Todo meu ser, levanta as mãos pra Deus. Tu és o meu rei, Senhor. Adoramos e queremos com muita alegria em nossos corações. Te adoramos e queremos te exaltar, Senhor.
teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Te adoramos e queremos te exaltar, Senhor, com muita alegria em nossos corações. Diga, te adoramos. Te adoramos e queremos te exaltar, Senhor, com muita alegria em nossos corações. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele é digno, Ele é digno. Oh Deus, Tu és digno. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Deus bendito. Deus bendito. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Obrigado por mudar as nossas vidas, Senhor. Obrigado por transformar o nosso ser. Oh Deus, muito obrigado. Ansiamos, ó Deus, por andar bem perto de Ti, andar bem próximo a Ti. Queremos estar bem perto, Senhor. Bem perto de Ti eu quero estar, Senhor. Quero viver cercado pela Tua presença. Quero ver rodeado pelo Teu Espírito, cheio do Teu Espírito. É o anseio das nossas almas, é o anseio das nossas vidas. Bem perto de Ti, bem perto de Ti, eu quero estar, para escutar Tua voz e aprender de Ti. Quero ser um reflexo do Teu amor. E quero viver pra fazer Tua vontade, Jesus. Tu és meu bom pastor e conheces meu caminho. Posso confiar em Ti, oh meu Deus, me rendo a Ti, Senhor. Bem perto de Ti eu quero estar, para escutar Tua voz e aprender de Ti. Quero ser um reflexo do Teu amor e quero viver pra fazer Tua vontade, Jesus. Tu és meu bom pastor e conhece Teu caminho. Posso confiar em Ti, oh meu Deus, me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu bom pastor
Tu és meu bom pastor e conhece meu caminho. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti. Oh meu Deus, me rendo a ti. Oh meu Deus, me rendo a ti. Oh Jesus, oh Jesus, nós queremos render a nossa vida inteira diante dele. Não apenas partes da nossa vida, que não reservemos partes da nossa vida para nós mesmos, que tudo esteja nas mãos do Senhor. Há uma canção que diz: não basta somente cantar, não basta somente dizer, não basta somente falar, é necessário morrer. Morrer para nós é necessário. Não basta somente cantar, não basta somente dizer. Não é suficiente somente querer fazer. Isso é uma pregação. É necessário morrer. Pregue para você mesmo agora. Pregue para você mesmo. Não basta. Não basta somente sonhar, não basta somente pedir, não é suficiente somente querer ter, é necessário morrer. Passa pra mim, por favor. Dá-me tua vida. Cante essa parte. Essa classe de vida que sabes dar. Dá-me tua vida. Eu quero viver somente para ti. Dá-me tua vida. Ressuscita-me. Eu quero viver somente para ti. Não basta, cante. Não basta somente cantar. Não basta somente dizer. É suficiente somente querer fazer. É necessário morrer. Não basta. Não basta somente sonhar. Basta somente
pedi. Não é suficiente somente querer ter. É necessário morrer. Dá-me tua vida, essa classe de vida que sabes dar. Dá-me tua vida, eu quero viver somente para ti. Dá-me tua vida, ressuscita a mente. Eu quero viver somente para ti. Dá-me tua vida, essa classe de vida que sabe dar. Dá-me tua vida, eu quero viver somente para ti. Dá-me tua vida, ressuscita a mente. Eu quero viver somente para ti. Eu quero viver somente para ti. Eu quero viver somente para ti. Somente para ti. Somente para ti. Somente para ti. Eu quero viver somente para ti. Eu quero viver somente para ti. Queremos, ó Deus, eu quero viver somente para ti. Somente para ti, Senhor. Somente para ti. Santo Deus. Santo Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Capítulo 17. Atos, capítulo 17. Gostaria de ler a partir do versículo 10 contigo, por favor. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato
assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Só até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome por instruções da tua palavra tão preciosas e poderosas, por esclarecimentos tão maravilhosos da parte do teu Espírito que estava aqui agindo na vida do apóstolo Paulo, na vida de Silas, na vida de Timóteo, na vida de Lucas. Estava aqui no meio dos irmãos em Bereia. Senhor, que o teu Espírito que estava sobre os irmãos da cidade de Bereia repouse sobre nós, que haja em nós mais nobreza diante da tua palavra, diante das tuas escrituras, que tenhamos mais sensibilidade diante da tua lei. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, meu querido irmão. Estamos falando sobre um assunto que não pode ser negociado. Estamos falando sobre crescimento na fé, desenvolvimento da salvação, prosseguir em conhecer a Deus. Um dia nós tivemos um encontro com Ele, um dia a sua voz ecoou de uma forma mais intensa no nosso coração. Mas será que nós estamos estagnados naquele dia? Será que nós estamos conformados com aquele dia? Foi um dia muito precioso, foi um dia muito maravilhoso, só que o pão, o maná, do dia da sua conversão não serve mais para hoje. Parece que a igreja de Bereia, e não sei, certamente porque eram pessoas que examinavam e eram, como diz o versículo 11, Lucas faz questão de enfatizar, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ele fez uma comparação. Eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 1. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, olha o que acontece aqui. Versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes
que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Veja que em Tessalônica, não há aqui uma palavra dizendo que esses que já faziam parte da sinagoga, que já conheciam as leis dos judeus, que já conheciam os mandamentos dos profetas, esses em Tessalônica não está declarado aqui que eram pessoas que estavam, no mínimo, avaliando e analisando o que Paulo estava pregando. Muitos deles certamente ouviram e analisaram. Sempre há os que têm essa sede, né? Sempre há, e muito provavelmente são esses relatados no versículo 4. Gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Você percebe isso aqui? Isso aqui, meu irmão, é a queda do machismo. É a queda do machismo. Os judeus não gostavam de mulheres muito conhecedoras da palavra de Deus. Os judeus não queriam que as mulheres absorvessem a mensagem do Evangelho, conhecessem a respeito da lei. Os judeus não queriam que elas chegassem nem muito perto do templo, por isso as reuniões femininas eram separadas das reuniões masculinas. Eles não gostavam muito, eles consideravam a mulher uma classe inferior de gente. E aqui, muito provavelmente, essa ira por parte desses judeus que ali estavam em Tessalônica, essa ira é causada, essa inveja, né, é causada porque essas mulheres também agora conhecem a palavra. Esses gregos, imagina um judeu saber que um gentio, um grego, mas era um grego convertido, era chamado de prosélito, aqueles que não eram de etnia, não eram de berço judeu, mas creram no Deus dos judeus, creram em Yahvé, sabiam a respeito da lei, sabiam a respeito dos profetas, e agora ficaram em mais fervente temor e devoção, e por isso a palavra piedade. Piedade é devoção fervorosa. Piedade é alguém que está vivendo uma vida inteira. Gregos piedosos. Você consegue imaginar a cabeça de um judeu ouvindo a respeito de gregos piedosos? Isso era uma afronta. Mulheres distintas. Mulheres que não eram como aquelas mulheres, algumas mulheres gregas eram completamente imorais, algumas mulheres gregas elas ainda não tinham conseguido se desvencilhar dos cultos pagãos gregos, mas vamos dizer que existissem ali também as mulheres dos judeus, as esposas desses homens. Muitas delas eram alheias a essas questões mais profundas da lei de Deus. Não queriam conhecer tanto e não podiam, não tinham acesso. Era restrito aos homens. De fato, isso aqui é machismo mesmo. É machismo mesmo. Isolavam as mulheres, tiravam elas do meio do culto, não gostavam que elas fossem muito conhecedoras, mas essas aqui eram distintas. Então você vê que havia, sim, na igreja de Tessalônica, ou melhor, na cidade de Tessalônica, no meio daquela congregação de Tessalônica, dessa sinagoga, havia mulheres distintas e havia gregos piedosos. Mas não há ali relatos de que toda a congregação, que toda a sinagoga, que todo o povo que frequentava ali a sinagoga, não havia relatos de que observavam a palavra de Deus, examinavam a palavra de Deus, queriam ver se de fato as coisas eram assim.
dentro da palavra, dentro da lei de Deus. Bereia não. Na cidade de Bereia, Paulo e Silas pregam, e as pessoas que estão lá, Lucas faz questão de dizer, são mais nobres. São mais nobres. Por que são mais nobres? Porque receberam, veja o versículo 11, pois, e ele faz a comparação com Tessalônica. Veja, são mais nobres do que Tessalônica. Tem mais nobreza na igreja de Bereia do que na igreja de Tessalônica. Tessalônica não é uma igreja que se preocupa com a palavra de Deus, não vão ali observar a palavra de Deus. Não vão à lei de Deus, avaliar, questionar. Você ouve uma coisa e aquilo entra nos teus ouvidos e você pensa, calma aí, será que é bem assim? Será que é por aí? Será que isso é verdade? Será que isso procede? Será que isso traz, tem relevância? Tem relevância isso? Então eu quero questionar, eu quero confrontar com a palavra de Deus. Bereia era mais nobre. Pois, veja comigo, leia comigo, por favor. Pois receberam a palavra, continue lendo, por favor, versículo 11. Segunda parte do versículo 11. Pois receberam a palavra com toda a avidez e o que mais? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, parece que não há nada novo debaixo do sol mesmo. O pastor, de Eclesiastes, aquele homem, eu digo pastor por ser a liderança lá, aquele sábio, o homem que escreveu para a congregação, para a comunidade, que escreveu Eclesiastes, era um homem realista. Não era um homem que vivia à base de sonhos, ilusões. O livro de Jeremias diz que muitos profetas pregam sonhos. Muitos profetas pregam sonhos. MDA se chama Movimento dos Apóstolos. G12, Grupo dos 12. Igrejas em células. E todas essas parafernálias foi um sonho de um homem. Um sonho. Um homem sonhou com isso. E ele pensou, eu acho que eu vou criar uma nova fórmula. Eu tenho nova fórmula, eu vou aplicar essa nova fórmula. E hoje, pessoas que são absolutamente leigas, não têm nobreza com relação às Escrituras. É um contraste com o que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo. Timóteo, separa homens idôneos, habilitados na lei de Deus e na palavra de Deus, para serem seus sucessores, para que continuem a pregar o evangelho puro, simples e imaculado do reino de Deus, para que preguem a lei de Deus, para que não ultrapassem a lei de Deus. Então ensina esses homens. Sabe o que o MDA faz? MDA, não sei se você já ouviu falar disso, grupo de células, igreja em células, os líderes das células, uma das fundamentações para esses líderes é que eles sejam cada vez mais leigos. E quanto mais leigos, quanto mais... Vamos fazer aqui, falar igual Lucas escreveu aqui, quanto menos nobres eles forem, melhor. Quanto mais ignorantes no sentido de se ausentar conhecimento bíblico, quanto mais ignorantes com relação à palavra de Deus, às Escrituras, e aquilo que Deus ordenou, melhor. Porque vão falar do que brota do coração. Do coração do homem brotam as guerras.
Do coração do homem brotam as contendas. Do coração do homem brotam os enganos. Do coração do homem brotam as fábulas, as mentiras, os adultérios, as perversões, as distorções, as vãs sutilezas. O fútil proceder brota do coração do homem. Jeremias diz do coração do homem, o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Como é que nós vamos ouvir homens que falam aquilo que está no seu coração? Eu não quero ouvir homens que falam do seu coração. Eu quero ouvir homens que falam da palavra de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não quero ouvir a voz dos homens. Eu quero que os homens amplifiquem a voz de Deus. Eu quero que eles exponham aquilo que Deus ordenou que fosse exposto, não o que estava na mente deles. Hoje, meus irmãos, as coisas estão da mesma forma. Em algumas aglomerações de pessoas, falta nobreza. Falta nobreza. Estava conversando com um homem, ele é alcoólatra, sua vida é um caos. Na sua juventude foi usuário de drogas, tinha sido jogador de futebol, jogou no Bangu. Uma vida que ele mesmo diz, eu poderia ter sido um astro de futebol. Jogava bola. Joguei no Maracanã algumas vezes. E hoje ele padece uma vida triste. E às vezes eu converso com ele, eu falo, mas Jesus pode mudar a tua vida. Aí ele diz, eu tô procurando aí uns lugares aí para me ungir. Eu procuro esses lugares todos os domingos de manhã, porque lá eu me sinto bem. E na segunda ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Ele só está atrás de magia. Ele está procurando encanto. Não há desafio para a vida dele. Não há cruz. Há uma tentativa de, num passe de mágica, a vida dele mudar. E ele procura isso domingo a domingo. Bereia procurava de domingo a domingo, só nos domingos. Bereia procurava Deus só nos domingos, meus irmãos. O que está escrito aqui? Todos os dias. O maná de ontem não serve para hoje. Quando Deus enviou o maná, no final do dia, não poderia mais ser recolhido. Tinha um limite por famílias, e o maná do dia anterior apodrecia para o dia seguinte. Você lembra disso? Não servia. Era necessário um novo alimento fresco todo dia, um pão novo todo dia, um exame minucioso da lei de Deus todo dia, um alimento para a alma todos os dias. Aquilo que faz com que a minha vida se mantenha de pé é a palavra de Deus e a Escritura. E por causa disso a nobreza de muitos homens não existe. Pode ser que até um dia tenha existido, mas deixou de existir. Eu ouvi um homem que estava dizendo que não se conforma com as chacotas que são feitas pelos... Você já percebeu hoje que muitos comediantes foram evangélicos? Já percebeu? E a palavra de Deus nós lemos já em Pedro. Se você tem vindo durante a semana, nós meditamos muito em Pedro. As cartas do apóstolo Pedro, ele diz que nos últimos dias os homens seriam escarnecedores. E você já percebeu que a maioria dos comediantes, eles eram da igreja? Eles dizem, eu era da igreja. Não tiveram um encontro com Deus.
Não conhecem a Cristo, não conheceram. E alguns desses comediantes, eles fazem chacotas com as caricaturas midiáticas que sobem a púlpitos. Eu estou sendo avaliado agora porque a minha filha, ela não ouvia, muitas vezes, a maioria das vezes ela nunca me ouviu pregando aqui dentro da igreja, ela nunca me ouviu pregando. Ela sempre estava na escolinha. Eu raramente via meu pai pregar, eu vi meu pai pregar, eu já era adolescente, quando a gente desceu para a igreja. Você já viu que hoje as crianças têm até o púlpito? Você já viu que criança prega hoje em dia? Como é que criança pode pregar? Quem inventou isso? Onde está escrito na Bíblia isso? Você viu algum profeta criança? Aí você fala, mas Samuel ouviu a voz de Deus. Meus irmãos, Samuel estava dentro da igreja, do lado de um sacerdote. Ele falou só com o sacerdote, uma vez. Só com o sacerdote, ele não pregou para a congregação não. Samuel, só depois de muitos anos vivendo debaixo dos cuidados daquele mesmo sacerdote, chamado Eli, pai de Hofni e Finéias, que era um homem que tinha suas falhas porque não disciplinava seus filhos, mas era o sacerdote da casa de Deus. Apesar de suas falhas, foi ali que Deus enviou e mandou que Samuel aprendesse a palavra de Deus. Samuel não pregava para a congregação. Você já viu as referências para ser um presbítero? Marido de uma só esposa, não dado ao vinho. Tem uma série de exigências. Maturidade. Como que criança prega? Como que existe pregador? Eu não vou nem falar esse outro nome, porque esse outro nome vem da feitiçaria. Você sabe, né? Pregador, eu não vou nem falar. Vem da feitiçaria. Vem dos cultos indígenas, que foram misturados com cultos africanos. Agora, é interessante porque há muitos homens que ficam revoltados com esses debochadores, e os debochadores imitam o jeito que eles falam. Você viu Jesus dizendo assim, quando você pregar, você fala desse jeito. Você muda um pouco a voz, você de vez em quando dá uma babada bem grande no microfone, fica enxugando o microfone o tempo inteiro, pula e faz cambalhotas, sua, grita, esbraveja. E aí é aí que eu entro na questão da minha filha. Ela tem ouvido minhas mensagens. Ela falou assim, queria saber por que o senhor Tiago Pires, olha só a audácia dessa. Eu queria saber por que você grita tanto na igreja. Porque você está pregando e de repente você dá um grito. Igual que eu fiz agora. E hoje eu estou me controlando, que eu falei assim, é verdade, por que eu grito tanto? Não tem ninguém surdo lá na igreja. Deus não é surdo. Deus ouve até os nossos gemidos calados, sem pronunciar uma palavra. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Nenhuma palavra, só lágrimas. E Deus estava ali. E o que o sacerdote Eli falou para ela? O Senhor ouviu tua oração. O Senhor ouviu tua oração. Meu Deus, meus irmãos, eu acho que as parafernálias de hoje têm acabado com a nobreza da igreja. As parafernálias que os homens criaram. Por exemplo, na época que eu era adolescente, eu achava fantástico quando um pastor tirava o paletó e jogava ele nas pessoas. Você viu Jesus fazendo isso? Quem criou isso? Por que fizeram isso? Por que os homens precisam criar tanto? Inventar tanto? Uma outra coisa que eu fiz parte de um grupo desses, e hoje eu fico pensando, meu Deus,
Tinha muita coisa errada ali. Eu fiz parte de grupo de teatro dentro da igreja. Já vimos várias peças, já fizemos peças aqui, já participamos de peças. Aí eu fiquei pensando, Bispo Roberto Macalister alguma vez fez uma peça teatral? Billy Graham, o maior evangelista, alguma vez ele precisou fazer uma peça teatral para anunciar o evangelho? Os profetas no Antigo Testamento faziam teatro, assim, usavam pessoas para representar algumas coisas. Às vezes eles usavam alguns elementos, sim, para falar, fazer aquilo que Deus mandava. Só que os profetas no Antigo Testamento faziam exatamente o que Deus mandava. Pega esse pano, faz assim, vai aqui, faz assim, faz assado. Eles ouviam diretamente da voz de Deus e eram poucos. E todos aqueles profetas apontavam para o libertador máximo, o sumo sacerdote, que seria Cristo. Hoje nós temos Cristo. Hoje nós temos o Espírito dele sobre nós e nós não nos contentamos com isso. Nós perdemos a nobreza e por isso paramos de crescer. Paramos de crescer, não estou falando de sentido numérico. Eu digo, paramos de crescer no sentido espiritual. Nós deixamos a palavra de Deus de lado. Nós não nos alimentamos dela todos os dias. Eu lembro que muitas das peças de teatro, muitos dos jovens que participavam das peças de teatro e que representavam a parte ruim da peça, porque toda peça tem que ter um mal e um bom, né? Toda peça de teatro tem que ter isso. Pelo menos dentro da igreja. Porque é para falar alguma coisa da palavra. Para anunciar a mensagem do evangelho, sempre tem que ter. E aí eu comecei a pensar, eu sempre vi pessoas que faziam a parte ruim. Muitas delas não estão na igreja. Por quê? Eu conheço pessoas que já me falaram, e não só uma. Sempre existem aquelas peças das virgens nécias e das virgens prudentes. Eu lembro que eu já vi e já ouvi relatos de 2 ou 3 pessoas diferentes dizendo que sempre acontece a mesma coisa. As virgens nécias se tornam nécias mesmo. E isso me chamou muita atenção. E aí eu parei para analisar e parei para observar a palavra de Deus e eu cheguei à seguinte conclusão: onde foi que o Senhor Jesus disse, quando ele deu a grande comissão, ide por todo o mundo e fazei peças, falando para toda criatura? Não está escrito isso. A palavra pregai, ela é simplesmente uma coisa, alguém falando e outro ouvindo. Ninguém precisava ver nada. Você já percebeu? Você já viu algum humorista, algum comediante fazendo chacota com um pastor presbiteriano? Queria que você pensasse sobre isso. Já viu? Com um pastor batista, aquele batista mesmo. Aquele presbiteriano mesmo. E também aquele assembleano, digamos eu acho que é o primeira onda, porque tem as ondas, né? Dos pentecostalismos e até chegar o neopentecostalismo. Mas aquele assembleano de primeira onda, você via assim, esses homens se exaltarem, chamarem a atenção do culto para eles. Via isso. O Bispo Roberto pregava de uma forma tão simples e multidões se rendiam. Billy Graham pegava a mensagem da cruz e dizia: vocês são pecadores e precisam da cruz. E algumas pessoas chegaram aqui no Rio de Janeiro, parece que no Rio de Janeiro, algumas pessoas disseram, aqui as pessoas gostam de uma mensagem bem calorosa, assim, quase que para entreter, as pessoas gostam de diversão, o brasileiro gosta muito de diversão, e o Billy Graham falou assim: eu vou pregar a cruz, eu não vou pregar diversão. E eu fico imaginando Billy Graham, porque Billy Graham é um homem imenso, alto pra caramba. E a maioria dos pastores aqui não tem essa altura. Haja vista, olha para mim, né?
E eu fico imaginando Billy Graham dessa altura e aqueles pastores, olha, aqui o povo gosta do negócio, que bah! E o Billy Graham falou, eu vou pregar a cruz. Eu não vim divertir ninguém. Eu vim pregar arrependimento. Porque o que alegra o coração de Deus são os nossos corações arrependidos. O que faz o coração de Deus sorrir é quando os nossos corações e quando as nossas vidas choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados não pelos homens, não pelos divertidores de plateia, mas por Deus. Nós estamos aqui para nos arrepender, meus irmãos. Nós estamos aqui para olhar os fatos e não viver de contos e ilusões e fábulas e historinhas da carochinha que só fazem comichão nos nossos ouvidos. Nós estamos aqui para observar os fatos. O que é um fato? Fato é algo que literalmente foi dito, decretado e aconteceu. Contra fatos não há argumento algum. E olha o que está escrito aqui no final do versículo 11. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato. O autor aos Eclesiastes, ele não traz nenhuma mensagem de autoajuda, nenhum evangelho terapêutico para massagear o teu ego e fazer você saindo daqui como se você estivesse nas nuvens flutuando. Não, a maioria de nós tinha que sair daqui quebrantado, cabisbaixo, dizendo, miserável pecador que sou, porque é esse que recebeu a recompensa. Não foi o judeu altivo que saiu cheio de si do templo que recebeu a recompensa. Foi o publicano quebrantado que batia no peito dizendo, miserável pecador que sou. Sê propício a mim, Senhor. Sê propício a mim, Senhor. Torna-me favorável. Foi esse que saiu justificado. Foi esse que saiu recompensado. Já percebeu? As pessoas querem sair da igreja como se tivessem saído de um filme de ação, de um filme de guerra, ou sei lá, de um filme de comédia, rindo, ou voando, querendo até bater nos outros na rua. E não é para sair daqui assim. Nunca foi. Nunca foi. Éramos para sair daqui com nobreza. Quebrantados, anulados pela palavra de Deus, vencidos pela palavra de Deus, que ela prevaleça sobre nós hoje, amanhã e depois de amanhã, e todos os dias, e dia após dia, e só assim haverá nobreza em nós. Só assim nós cresceremos. Do contrário, seremos infantilizados, crianças espirituais que não podem conhecer mais o alimento sólido, porque não querem e porque também não podem. Fique de pé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tua palavra diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Nosso Senhor era manso e humilde, não passivo, não aceitava tudo, até porque ele também era tão manso que pegava um azorrague e quebrava a mesa dos cambistas. Ele não gostava de bagunça. Senhor Deus, dá-nos a mansidão de Jesus, dá-nos a mente de Jesus, dá-nos a nobreza dos bereanos,
para que observemos a tua Escritura dia após dia, para que avaliemos o que estamos ouvindo. E a pergunta é: o que estamos ouvindo? Qual mensagem está entrando nos nossos corações? Do que temos nos alimentado? Qual o alimento? Senhor, ajuda-nos a crescer. E para isso, precisaremos cortar muitas coisas, porque os fatos da tua palavra são duros, são desafiadores. Os fatos da tua palavra são: negue-se, pague o preço, tome sua cruz e siga Jesus. Esses são os fatos inquestionáveis, inargumentáveis. Prevaleça sobre nós a tua palavra e a tua vontade, em o nome de Jesus, ó Deus. Hoje nós declaramos o quão pecadores somos e o quanto precisamos da cobertura do teu sangue, Filho de Deus. Perdoa-nos, lava-nos, tenha misericórdia de nós. Amém. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e o consolo do Espírito sejam sobre nós hoje, amanhã e todos os dias, e dia após dia, por toda a eternidade. Amém. Amém.